Fala, meus irmãos, Felipe Furlan aqui mais uma vez. E, gente, eu gostaria de começar o vídeo de hoje pedindo perdão para vocês, porque acabou que sábado passado eu não consegui postar vídeo. Eu tava numa semana de provas, então foi aquela maluquice. Quando eu não tava estudando, eu tava trabalhando, quando eu não tava trabalhando, eu tava estudando. E quando eu não tava fazendo nenhum dos dois, eu tava na igreja servindo. Então tá justificado. E sem mais delongas, bora falar de Jesus. Gente, eu gostaria de falar de um tema hoje para vocês que, pessoalmente, para mim, é uma das coisas que mais me alegra quando eu paro para refletir sobre. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre redenção e condenação. E para que nós possamos começar bem, eu sempre gosto de pegar uns trechos do dicionário para que a gente possa justamente saber apropriadamente daquilo que a gente está falando. E a definição de condenação é ação de condenar, de atribuir a alguém culpa por determinada coisa. Já, por outro lado, nós temos a definição de redenção, que é ação ou efeito de redimir, reparar um erro, de fazer uma retratação, libertação, perdão ou reconciliação. E sabe, se tem uma coisa que nós cristãos devemos sempre lembrar, ou até você que não é cristão, é que nós somos vacilões. A gente pisa muito na bola e se tem uma coisa que Deus sabe, é isso. Porque desde a primeira amostra a gente tem um péssimo exemplo do que é ser perfeito. A gente está falando de Adão e Eva que mesmo caminhando com Deus todos os dias, eles ainda assim pisaram na bola e decidiram virar as costas para o que o Senhor tinha dito. Então, se as amostras falharam, quem sou eu para falar que eu sou bom? Mas tem um livro muito bom na Bíblia para falar sobre esse tema, é o livro de Romanos, e se você nunca leu, leia, e se faz tempo que você não lê, também leia de novo, porque, como eu disse antes, é um livro maravilhoso para nos lembrar de onde nós viemos e aonde o nosso Senhor nos levou. E vai estar escrito em Romanos 8:1 o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a gente vê nesse livro muito Paulo, que é o cara que mais escreveu o livro no Novo Testamento, falando justamente sobre esse ponto da lei, da redenção, do pecado, da condenação. E confia em mim, é muito interessante. Mas o ponto é, se eu pegar você, colocar 300 quilos nas suas costas, traçar uma corda bamba do Empire State Building até o Monte Everest, falar que se você cair você vai pro inferno, você acha que você conseguiria chegar até o outro lado? Eu não sei você, mas eu não conseguiria. Eu tenho 100% de certeza que você também não. Nem mesmo os caras mais experientes em corda bamba conseguiriam se equilibrar com 300 quilos nas costas e chegar de um lado até o outro. Porque vocês podem estar olhando para mim e falando, Fê, mas isso é um absurdo. E realmente é algo impossível de se fazer. Vocês podem estar se perguntando, mas por que você está falando isso? O ponto é como se fosse a mesma coisa de nós nos achegarmos a Deus. Porque a gente está falando de um Deus que é em essência santo e perfeito. E uma vez que o nosso Deus ele é santo e perfeito, não tem como nós nos achegarmos a Ele na força do nosso braço. Mas aí, meus irmãos, que entra Jesus na história e o jogo vira completamente. Porque uma vez algo que era definido pela força do nosso braço passa a ser definido pela graça. E é justamente sobre isso que o livro de Romanos vai tratar, eu acho que principalmente na tese dele. Ele vai martelar muito nessa tecla de nós sermos salvos por meio da graça de Deus, que é um dom, para que a gente não se vanglorie do trabalho que a gente faz. Ou seja, as coisas boas que a gente faz não são o principal determinante para nós nos achegarmos a Deus. Elas são um reflexo daquilo que tem se aprimorado por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso porque tira os 300 quilos das nossas costas e faz com que a corda bamba fique muito menor, como se o Monte Everest e o Empire State Building estivessem colados e é só você andar de um lado para o outro. Porque se tem uma coisa que a Bíblia deixa muito claro é que nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E sabe, o ponto é que antes de nós sermos alcançados por Cristo Jesus, havia uma coisa muito pesada nas nossas costas, que era o pecado. E o pecado, meus irmãos, não tem o que nós fazemos, é algo que vai nos atingir, é algo que vai nos afetar enquanto nós estivermos nessa vida. Mas a gente precisa se alegrar lembrando que existe um reino que há de vir, existe um retorno do Filho do Homem. E isso, mais uma vez, não depende de nós, graças a Deus. Mas a nós cabe uma coisa, que é pregar o Evangelho para todas as pessoas. Jesus mandou ir de pregar a todas as criaturas até os confins da terra.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, em Jesus, todo o peso que a gente tinha é tirado das nossas costas. E não porque a gente merece, ou porque a gente é legal, ou porque a gente é bonzinho, mas porque Jesus sabia o que precisava ser feito. Ele sabia que com os 300 quilos nas costas e os milhares de quilômetros que a gente teria que atravessar naquela corda bamba eram demais pra gente. E sabendo de tudo isso, ele resolveu pegar todo o peso de todo mundo nas costas e andar numa corda bamba do tamanho, tipo, que seriam todas as das pessoas do mundo somadas. Porque a gente não está falando só da vida de um homem que viveu 33 anos e morreu no fim dela, dizendo que estava se sacrificando pelo mundo. A gente está falando do cara que criou os céus e a terra. A gente está falando do cara que tinha tudo para vir aqui e botar ordem na casa. Mas mesmo assim, esse cara decidiu pegar o nosso peso. Mesmo assim, esse cara decidiu tirar tudo isso das nossas costas e mostrar o quanto nós somos amados. Então, meus irmãos, se tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês no dia de hoje, nós não fomos chamados para viver com peso. Nós não fomos trazidos aqui para essa terra para viver de acordo com aquilo que a gente acha certo. A gente não foi chamado aqui para essa terra para andar com um vazio no nosso peito. Jesus veio até nós para deixar isso muito claro. Porque o próprio Jesus vai falar: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o seu jugo que é pesado e tomai sobre vós o meu que é leve. Existe algo muito bom em caminhar com Jesus e é que a sua vida ela é completa de sentido e propósito. E todo esse vazio que muitas vezes habita no seu peito vai embora. E falando por experiência própria de alguém que merecia tudo menos o amor de Jesus. Eu não merecia ser amado de novo. Eu não merecia ter reencontrado meu mestre, porque eu decidi virar as costas para ele. Mas eis a beleza do Evangelho. Ele me aceitou de volta e ele tomou sobre si todo o meu peso. E mais uma vez, não porque eu sou bom ou porque eu valho de alguma coisa. Porque olhando para mim mesmo, meus irmãos, eu posso falar com toda certeza uma coisa: que eu não valho nada. Eu sou um mentiroso, eu sou um pecador, eu sou alguém que, se pudesse, faria tudo que há de errado nessa terra. Mas quando eu lembro que eu fui amado e que alguém tomou sobre si toda a minha condenação, não tem mais como eu fazer as coisas que eu queria fazer. Não tem mais por que eu viver por mim mesmo. E eu não sei você, mas se alguém toma o meu lugar na hora que eu vou morrer, essa pessoa vai ter a minha gratidão pro resto da eternidade. E aí você pode falar: ah, Fê, mas eu nem pedi para essa pessoa morrer por mim. E mais uma vez, o que deixa o negócio mais constrangedor ainda é que essa pessoa tomou o seu lugar na sua morte sem esperar que você a amasse de volta. Eu sei que isso é muito louco, mas Jesus é bom e Ele te ama. Então nossos corações precisam queimar quando nós ouvimos essas coisas. Porque se tem uma coisa que eu posso garantir para vocês, meus irmãos, é que Jesus está vivo. Eu não quero entrar na parte factual das coisas. Porque se existe uma coisa, é prova que Jesus pisou aqui. E que ele fez muita coisa louca. Mas eu não estou aqui para discutir com você. Eu estou aqui para trazer a verdade. Eu estou aqui para te falar que você é amado. Eu estou aqui para falar que você tem um propósito. E que nós precisamos nos fundamentar nessas verdades. Sabe, muitas pessoas deram as vidas delas para que isso estivesse nas nossas mãos. Eu acredito que todas as escrituras são inspiradas por Deus. Nós temos o manual nas nossas mãos. Nós temos o sangue de muitas pessoas nas nossas mãos. E não existe preço no que está escrito nisso aqui. Na Bíblia nós entendemos acerca da verdade, nós entendemos acerca das bases de toda a igreja. E eu entendo que você está vivendo no mesmo mundo que eu e que você está ouvindo falar de muitos escândalos em igrejas evangélicas, católicas, por aí. Mas o ponto é, Jesus não tem culpa disso. Infelizmente, na equação igreja, a gente coloca o fator homem. E quando entra o fator homem, o negócio tende a dar ruim. Mas Jesus não veio para cá só para instituir uma igreja que vai tirar dinheiro das pessoas. Jesus veio para cá para mostrar que nós somos amados. E que acima de todo o erro que a gente já cometeu, existe alguém que nos ama. E isso incondicionalmente. Que possamos ter o nosso coração fundamentado nas boas novas. Fundamentado naquilo que verdadeiramente importa. Porque se tem uma coisa que importa, meus irmãos, é que Cristo está vivo. E que um dia Ele vai voltar. Agora, no mundo, existem 3,3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. E a gente está aqui,
com isso aqui na nossa mão como se não fosse nada. A gente está aqui com a Bíblia no nosso celular, andando para cima e para baixo, esquecendo das palavras que custaram inúmeras vidas, custaram inúmeras famílias, custaram inúmeras histórias. A gente leva com normalidade o fato do Filho de Deus ter descido até nós para nos entregar isso aqui. Não literalmente, mas o ponto é, tudo isso aqui aponta para Ele. E de nada valeria tudo isso aqui se não fosse por Ele. Sei que podem se parecer muitas páginas, mas nelas existe a verdade. E como o próprio Jesus disse, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo vai falar da necessidade de nós conhecermos as Escrituras para que não sejamos assoprados de um lado para o outro por ventos de doutrinas. E o ponto é, se você está cansado, assim como eu, de ver escândalos por aí, se fundamente nisso aqui. Leia isso aqui. Até se você fala que você não é cristão. Se você está vendo esse vídeo e está cansado de ver pessoas que representam o Evangelho fazendo besteira por aí, leia isso aqui e você vai conhecer a verdade e a intenção do nosso Senhor. Mas voltando, para que a gente possa finalizar o vídeo, o ponto é, um peso muito grande foi tirado das nossas costas. Um peso que foi colocado por nós mesmos. Nós tivemos a proeza de fazer uma mochila com 300 quilos e de se colocar numa situação que é necessário atravessar uma corda bamba gigantesca. Mas Cristo Jesus fez todas as coisas muito mais simples. E nós só precisamos nos arrepender do que nós fazíamos. Então, se você é alguém que fala, Fê, eu nunca conheci Jesus. Ou se você fala, Fê, eu preciso me arrepender. Ele está do seu lado. Ele está esperando você falar com ele. E não demore para tomar a sua decisão. Porque se tem uma coisa que eu posso falar para você com toda certeza, é que o mundo jaz maligno e que Jesus está voltando. Então não fique de fora. Eu falo isso para você com todo o temor que existe no meu coração. Não espere Jesus voltar para querer se arrepender. Pegue suas coisas, joga tudo pela janela e fala, Jesus, eu preciso de você. Não precisa jogar tudo pela janela. Mas vocês entenderam a analogia. Não demora porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, o negócio vai ser louco. E não vai ter nenhum lugar melhor para estar senão do lado dele. E se você fala, Fê, eu já amo Jesus, analisa a sua vida. Vê se você tem andado de acordo com o que ele diria para você fazer. Se a resposta for não, é porque eu acho que você não ama Jesus de verdade. E eu não falo só de você. Quantas coisas no meu dia a dia eu preciso olhar para mim mesmo e falar, cara, eu preciso largar isso. E todo dia é uma luta diferente para abrir mão de algo diferente. Mas o ponto é, nem isso eu faço na força do meu braço. As coisas ficam muito mais simples quando eu dependo somente do amor dele. E sabe, eu oro para que você que esteja vendo esse canal não dependa da força do seu braço, mas dependa única e exclusivamente da força daquele que em amor e misericórdia veio até nós. Para que não nos vangloriemos das coisas que nós fazemos, mas para que o Pai seja glorificado através das nossas vidas. Então, vamos ficando por aqui. Foi um prazer ter ficado até aqui com vocês. Então não se esqueça, deixe o seu like, deixe aquele comentário, se inscreva no canal e manda para alguém que precisa, para que mais pessoas possam ouvir acerca das boas novas de Cristo Jesus. E meus irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima.